Olá, novamente, mantendo a nossa tradição, letras e livros aqui na TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília, a voz em defesa da democratização das comunicações e dos direitos. Hoje nós estamos com Adila Maciel, poeta brasiliense, uma jovem que brevemente será mãe, está grávida de 7 meses. Seja bem-vinda ao Letras e Livros, Adila. Obrigada, Pedro. Adila, você nasceu aqui em Brasília. Isso. Há quanto tempo você tem ligação com a arte? Que você se recorda dos seus primeiros momentos com a poesia, com a literatura, com produção de eventos? Como começou a tua atividade nessa área? Bom, os meus primeiros contatos foram dentro da sala de aula, né? Quando eu tinha aproximadamente 10, 11 anos, numa escola de Planaltina, e eles organizavam anualmente um concurso literário chamado Café com Letras. E eles convidavam autores para vir falar de suas histórias e mostrar os seus trabalhos na sala de aula, no pátio, com a escola inteira. E aí teve um concurso de poesia e eu participei. Até então eu já tinha algum outro contato com a poesia, através dos livros de Castro Alves. Isso você tinha 10 anos de idade? Aproximadamente 10 anos, 10, 11. E de lá, você como se desenvolveu essa tua capacidade criativa? Como é que... Leitura, você falou de Castro Alves. Quais outros autores você gosta de ler? Gosto. Tem que gostar, né? O que você, desde então, daquela época, como é que foi então? O que você se interessou por leitura? Você passou a produzir, a escrever? Como é que foi isso? Então, depois de ter participado desse pequeno concurso na sala de aula e de ter ganhado esse concurso, foi muito significante para mim, porque eu era uma adolescente e aquilo me impulsionou a continuar criando. Então, eu tive mais tarde, né, aproximadamente 17 anos, eu tive uma ideia, né? Como lá em Planaltina não tinha muitos eventos culturais, como saraus, eu resolvi criar o meu próprio sarau. Pedi autorização para os representantes da administração de Planaltina, pedi autorização para usar o auditório e fiz um sarau lá quando eu tinha aproximadamente 17 anos. O nome do sarau era Poesia Eclética. Não foi muita gente, foi alguns amigos, mas minha família toda estava lá. Foi bacana por isso. E aconteceram várias vezes ou apenas uma poesia eclética? Então, lá em Planaltina aconteceu só uma vez, porque depois eu mudei para o plano e comecei a frequentar os eventos daqui. Só que mais tarde eu fui descobrindo que lá em Planaltina tinha, sim, alguns saraus. Eu só não tinha a informação suficiente. Brasília é uma cidade, um estado que tem uma característica em uma alta produção de poesia. São muitos os escritores, são muitos os saraus. Você tem o hábito de participar dos saraus? Sim, eu participo frequentemente dos saraus aqui de Brasília, em várias cidades. Às vezes acontece na regional, por exemplo, na regional de Ceilândia, alguns em Planaltina, outros em Recanto das Emas, Paranoá. E estes saraus que você participa, o nível de interesse da juventude, da população, como é que é? Então, né, depende de cada local também. E, assim, o interesse da população, eu acho que é pouco, por conta de não conhecer, de não saber o que é um sarau, né? Então, eu acho que falta um pouco de divulgação dessa parte, porque, assim, minha família não conhecia o que era, tipo, um sarau de poesia. Então, nesse sarau que eu fiz, eles passaram a conhecer e
também a gostar dos saraus, entender o que é a poesia. Às vezes a gente tem, a população, né, a sociedade tem um preconceito em relação ao que é a poesia, né? E o que é um sarau. Pensa que poesia é só, tipo, palavras rimadas, mas não é. E você é de Planaltina. Isso, nasci em Planaltina. Eu estou diariamente lá e conheço bem. Falta muitas opções e muitas alternativas para a juventude, principalmente. Como que você conseguiu, ou seja, romper essa situação a partir dos 10 anos, diante da falta de alternativa, você se interessar por poesia e passar a organizar saraus? O que te levou, de fato, a isso? Então, né, eu vi que lá tinha uma necessidade de ter esses eventos relacionados à poesia, porque eu acho que Planaltina não é um lugar pobre de cultura, né? É um lugar até rico demais. Temos a Via Sacra, temos vários eventos que acontecem em Planaltina que são ligados à arte, né? Eventos ali no museu, eventos religiosos, mas que tem uma grande ligação com a cultura. Não deixa de ser, apesar de ser eventos religiosos, né? Mas Planaltina tem, eu não sei com precisão, mas é uma cidade centenária, né? Enquanto o Distrito Federal é de 60, Planaltina é de mais de um século. Por exemplo, no início do século passado, em 25, 22, 20, a coluna Prestes passou por Planaltina. Recentemente eu estive lá numa atividade e tem um professor, Mário Cabral, se não me engano, que ele estava... um historiador de Planaltina, e ele contando a passagem da coluna Prestes por Planaltina na década de 20. Uhum. Então, é uma cidade muito rica culturalmente, né? Agora, Ádila, você foi a responsável, você apresentou o projeto pelo Fundo de Amparo à Cultura, o FAC, da mostra itinerante de poesia falada. Conta pra gente como é que foi o MIP, a Mostra Itinerante de Poesia Falada. A MIP, Mostra Itinerante de Poesia Falada, foi o conjunto de 20 recitais coletivos de poesia e contemplamos 10 cidades de Brasília. Passamos por 20 instituições e espaços culturais, parques, hospitais, centros de recuperação, casas de assistência. O MIP, ele foi resultado desse teu processo de descoberta da organização dos saraus, mas como é que surgiu de fato a ideia da organização do MIP? Então, né, a realização do MIP foi a realização de um grande sonho, né, que era levar a poesia dentre os vários cantos de Brasília. E, através dos editais do FAC, eu acabei conseguindo realizar esse sonho por conta do patrocínio, né? Como você levar a cultura para vários cantos requer recurso, né? Transporte, requer verba, né? Para poder pagar os artistas que dedicam seu tempo a essa atividade. Então, através de um edital do FAC, eu tive essa oportunidade de escrever o meu projeto, que já estava em mente há muito tempo, e foi aprovado e fizemos esse projeto. Eu já tinha contato com alguns escritores, todos eles toparam participar desse projeto, que foi lindíssimo. Então, foi a realização de um grande sonho, não só para mim, né? Mas eu acredito que para os 15 escritores que participaram e alguns que publicaram os seus textos pela primeira vez. Mas e a experiência também, a troca de energia com as pessoas foi muito gratificante. O projeto, o MIP, ele teve como protagonismo a poesia.
em uma realidade, como você colocou, diversa, diferenciada, desde o hospital a uma praça pública, a uma escola. Como que você coloca o papel da poesia, ou seja, esse instrumento que ela se tornou, dentro do projeto? Como é que você vê isso? A poesia como um instrumento dentro dessa diversidade que vocês atuaram? Então, os escritores que participaram, alguns deles eram músicos e atores, né? Então, foi muito interessante juntar a poesia dentro de um violão, né? A poesia cantada, com a interpretação, né? De quem é ator e escritor ao mesmo tempo, interpretando suas poesias de uma forma mais teatral, mais dinâmica. E os 15 autores, poetas e músicos e compositores que participaram, quem eles são? São seus amigos? Como se deu a escolha deles? Como é que foi a participação deles? Bom, depois desse projeto, eu acredito que eu já posso considerar cada um deles amigo, né? Porque foi uma relação que, assim, o projeto durou, acho que aproximadamente uns 7 meses. Então, indo ali para os eventos, eu acabei tendo uma relação mais próxima, mais forte e conhecendo a arte e a vida de cada um, né? Então, acabei, querendo ou não, virando amiga desses autores, que antes, até então, eram só colegas conhecidos. E como se deu, como que você trabalhou no processo de organização, da regimentação, da definição destes artistas para participar? Então, eu procurei os artistas que já tinham uma experiência com saraus, com itinerância, e escolhi através dos textos de cada um e através da obra, né, do trabalho e daquilo que eu achava mais apropriado, né, para os eventos. Escolhi também através da miscigenação, porque cada autor tem um jeito diferente de escrever e de interpretar suas poesias. Então, jovens, por exemplo, a Nanda Pimenta de São Sebastião, que tem um jeito diferente de fazer poesia, que fala mais sobre, por exemplo, os negros, né? Aí tem outros que falam mais sobre regionalismo. Então eu juntei e o projeto acabou ficando riquíssimo, né? O escritor português Eça de Queiroz dizia que a literatura deve ser um espelho da realidade. Você acha que este projeto ele buscou isso, fazer com que esta mostra refletisse esta realidade diversa, diferente dos autores e da realidade de cada lugar que vocês foram? Sim. Além disso, a gente procurou também ir sempre nos lugares que tinham pouco acesso à cultura e à arte, né? Então, eu acho que encaixou perfeitamente. O livro que vocês publicaram é Voz, Poesia Falada. Além dos recitais, além da música, além do teatro, o projeto publicou este livro, com um conjunto de poemas dos autores. Você poderia ler para a gente algum poema, ou teu, ou de algum participante, que você acha que simboliza, que marca, contextualiza essa experiência que foi o MIP? Sim, tem um poema aqui maravilhoso do Carlos Araújo, O Eterno Mar dos Incautos. Amo o teu jeito de mover o mundo. Teu ponto de apoio é a verdade nua. Tua alavanca é a busca incansável do saber. E
o todo se faz sem truques ou delírios, sem falsos argumentos que entorpecem teu ponto de apoio, a direção do todo. Mas o rebanho de ingênuos navegantes, acorrentados ao canto da sereia, marcha em direção ao nada. Em verdade te digo respeito. Amo o teu jeito de ver o mundo. No teu universo, nada é quem é. Com a simplicidade de um sou quem sou, tua alavanca não esconde um rosto obscuro e vago, forjado na penumbra de falsas maravilhas, concebida nas estranhas de Narciso. É bom saber que no teu mundo há vida inteligente, que tua alavanca não manipula mentes cativas, nem se presta a ingressar pensamentos. Tua grandeza rejeita a nau dos incautos, perdida no mar de insensatez. Essa poesia ela é um pouquinho grande, mas eu peguei Perfeito. uma parte. Eu gosto de poesias nesse estilo assim meio misteriosas. Adila, a poesia, além de refletir a literatura, além de refletir a realidade, como essa de Queiroz dizia, ela também tem um papel transformador, porque ela trabalha no imaginário e ela pode sensibilizar, pode mobilizar, pode revolucionar. Ou você acha que não? Claro, além disso, poesia evita a depressão, eu acredito. Evita qualquer tipo de violência. Porque quando você entra em contato com a poesia, você acaba transbordando as sensibilidades. Não só a poesia em versos, né, mas qualquer tipo de poesia, seja ela na tela, seja ela na música, no teatro, um simples gesto, né? Porque poesia não é só isso aqui. O Brasil e o mundo, né, vive um momento difícil. O planeta todo, desde a questão climática, que é fruto e resultado de uma exploração desenfreada da natureza, até essa crise econômica que o planeta está atravessando e que alguns economistas chegam a dizer que ela é pior do que a década de 20 do século passado. Isso tem provocado uma série de insatisfações que faz com que alguns setores que controlam a riqueza manipulem as informações, manipulem o conhecimento e termine ocorrendo, por exemplo, o que aconteceu no Brasil quando acabaram provocando um golpe institucional, que só não colocaram as armas nas ruas, mas que, sem nenhum motivo, uma quadrilha assaltou a presidência da República e colocou lá o chefe hoje, que está no lugar da presidente devidamente eleita. Você acha que a poesia, a literatura, em um quadro como este, que o Brasil atravessa, ela tem que fazer, como essa de Queiroz dizia, refletir a realidade na perspectiva da construção de uma relação nova ou de dar instrumentos à conservação dessas manipulações que a grande imprensa coloca? O que pode, o que deve ser feito? Bom, o que deve ser feito, na verdade, é tentar ter um pouco mais de paciência, né? É o que nos resta. E você falou aí que eles só não colocaram as armas nas ruas, né? Infelizmente, foram as primeiras coisas que eles colocaram, foram as armas nas ruas, né? Nas nossas periferias e favelas do Rio de Janeiro, por exemplo, matando várias pessoas inocentes que não tinham nada a ver e foram mortas, né, com armas de fogo, literalmente. Então, o que nos resta é ter paciência. O Chico Nogueira, o
um dos autores e músicos que participou dessa coletânea e do projeto, ele diz que a crise é sinônimo de oportunidade, né, de mudança. Então, eu acredito que essa crise vai ser, de alguma forma, uma oportunidade para crescermos e superarmos esses problemas governamentais, né? Você falou, eu coloquei a violência no sentido do golpe, porque em 64 eles colocaram os tanques nas ruas e durante 21 anos, com a arma, com a violência, com prisão, com tortura e com morte, ficaram no governo. Uma ditadura de civil e militares. Sim. Neste momento, eles não chegaram a colocar os tanques. Mas essa matança que você colocou da juventude nas periferias, lá em Planaltina, por exemplo, existe o condomínio de Mestre d'Armas, que um ano e meio atrás, aproximadamente, a polícia militar do DF matou, após uma perseguição e não socorreu, 5 garotos, entre eles um de 12 anos de idade. E após aquele crime praticado pela PM do Distrito Federal, nasceu a Casa de Cultura Carlos Marighella. Esta semana nós tivemos a triste situação de que os pistoleiros e a polícia matou uma criança de 12 anos e um adulto Guarani Caiová, lá no Mato Grosso, ou seja, os fazendeiros expulsando os índios. E a matança contra negros e índios, ela vem sendo algo cotidiano, que não passa e que se dá em todas as esferas. O Estado brasileiro, ele não atua, seja independente do governo, para garantir os direitos destes setores, principalmente índios e negros, e os mais pobres, os trabalhadores, especialmente a juventude. Você acha que o povo tem que ficar paciente, morrendo e não fazer nada? Paciente em relação a isso, não. Paciente em relação à crise financeira do Brasil, por exemplo. Lutar, mas lutar de uma forma pacífica. Por exemplo, a poesia é uma arma, é uma forma de luta, porque a poesia acaba evitando certas violências, né? Os lugares que têm mais cultura, que têm mais pontos de cultura, acaba diminuindo a violência. Não só pontos de cultura, mas de esporte também. Porque eles têm o que fazer, né? Eles têm algo bonito para viver e para aprender. Então, se não tem oportunidade, se não tem lazer, se não tem diversão, eles vão procurar diversões perigosas. Como essa questão da violência, ela é secular e o povo está aí com a poesia, de todas as formas, resistindo, né? Mas vamos mudar de assunto. Você é poetisa, escritora, produtora e brevemente será mãe. Você está com um livro infantil para lançar brevemente. Fale para a gente o título, o trabalho, dei uma lida excelente, o trabalho. Como é que foi a criação, quando vai ser o lançamento, qual o título? Então, esse livro infantil vai ser o meu primeiro, A Mim e os Livros Mágicos. Vai ser lançado em agosto, na Bienal do Livro de São Paulo, pela editora Escortece. E esse livro é uma mistura de culturas, né? Fala um pouquinho sobre um menino árabe e outro que mora no Rio de Janeiro. Então, eles estão lendo um livro e, sem querer, caem dentro desse livro e começam a conhecer a cultura um do outro. Eles viajam para a Arábia Saudita sem precisar pegar um avião, sem precisar pegar passagem. Tudo acontece através do livro. E se eu falar mais, vocês vão descobrir os segredos do livro. E você vai lançá-lo em
Na Bienal de na São Bienal Paulo. de São Paulo. E você também já tem um outro publicado, que é o... Então, esse Andar de Passarinho, na verdade, eu não cheguei a publicar ainda. Ele tem uma editora, já tem a catalogação, ISBN, tudo, mas eu ainda não fiz a publicação, o lançamento. Eu estou esperando organizar mais alguns detalhes para poder colocar ele em cena. E como é que é a tua produção? Você escreve diariamente? Você escreve ocasionalmente? Como é que se dá? Eu escrevo quando simplesmente baixa o santo da poesia em mim. A gente não escolhe, né, a hora de escrever, e também acredito que não dá para escrever diariamente, né? Com a correria da vida tem horas, né, momentos assim que a gente está mais sensível, mais disposto a escrever. Você se considera influenciada por quais autores? Poetas, romancistas? Quem que te influenciou, que você gosta? Primeiramente o Castro Alves. Tem alguns poetas consagrados e não consagrados, né? Como, por exemplo, Ferreira Goulart. Tem o escritor moçambicano também, Mia Couto, que transborda em poesia nos seus contos. E deixa eu ver mais. Perfeito. Nós conversamos aqui com Adila Maciel. Adila, deixa o teu contato, o e-mail, quem quiser falar com você, te chamar para bater um papo. Então, meu e-mail, projetosarauespecial@outlook.com. E meu Facebook, Adila Maciel, com acento e Y. E é isso, gente. Obrigado por ter vindo aqui conosco. Obrigado a todos Eu que agradeço. Acompanham. E continue conosco na TV Cidade Livre. Obrigado, Adila.